Você sabia que o Palmeiras já faturou 25 milhões de reais em bônus pela venda de Estevão? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também do balcão de negócios cada vez maior nas categorias de base do Corinthians. A notícia não é boa. Falo ainda sobre as finanças do Flamengo. O Racing se transformando ou se consolidando no grande terror dos clubes brasileiros. Tem informação relevante sobre Matheus Pereira no Cruzeiro. As últimas no mercado, bastidores, quando o Pablo Maia volta ao São Paulo, Richarlison tem chance de pintar em clube de futebol no Brasil, tem novidades sobre o patrocínio Master do Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, a parceira do canal do Nicola, licenciada pelo governo e patrocinadora Master de São Paulo e Fluminense. Bora colocar na tela as minhas sugestões para essa quarta-feira. Quero começar com a vitória do Corinthians contra o Huracan. Acho que esse resultado é bastante plausível. Jogo marcado para a Neoquímica Arena, estou colocando R$ 50 para voltar em R$ 79. Durante a tarde tem jogos no futebol europeu. Vou de vitória do Feyenoord contra o Groningen, campeonato holandês. De vitória do Manchester City contra o Leicester, campeonato inglês. Vitória do Liverpool contra o Everton, também na Premier League. E vitória do Benfica contra a Farense no campeonato português. Se esses 4 resultados se confirmarem, meus R$ 100 se transformam em R$ 309. Para você fazer sua fezinha na Superbet é bem simples, tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, faz seu cadastro preenchendo todos os dados, depois é só depositar qualquer valor que você vai estar habilitado para se divertir na Superbet, com a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Jorge Jesus. O Al Hilal, time da Arábia Saudita com quem ele tem contrato até a metade do ano, não se mostrou muito animado com a ideia de liberar o JJ antes do Super Mundial de Clubes. O contrato do Jorge Jesus se encerra em junho e o campeonato do Super Mundial só começa na metade do mês de junho, mas há uma cláusula de prorrogação automática até o fim da competição. Existe a possibilidade real de a CBF ter de esperar pelo Jorge Jesus, sem contar com o técnico na data FIFA de junho. Quero contar também que Leandro Domingues, ex-meia de Vitória, Portuguesa, Cruzeiro, entre vários outros clubes, faleceu na noite dessa terça-feira, só 41 anos de idade. Ele lutava desde 2022 contra um câncer. Na Série B, importante notícia, os jogos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro serão transmitidas em TV aberta pela Rede TV e em TV fechada pela ESPN. Os últimos detalhes desse acordo estão sendo sacramentados. E Paulo Pesolano pode voltar ao futebol brasileiro? No Uruguai, país do Pesolano, a informação é de que ele foi procurado recentemente por times do Brasil e também do México, mas vai dar prioridade à permanência na Europa. Nesse momento, por exemplo, ele está estudando em Manchester. Para fechar o giro de notícias, contar que o BEP, Batalhão Especial em Policiamento de Estádios, exige que o clássico em São Januário entre Vasco e Flamengo, se for acontecer por lá, tenha torcida única, o que deve inviabilizar a realização desse jogo por lá. Só para completar, deixa eu acrescentar que o Vasco ainda não recebeu o contrato assinado pelo staff do Ryan. Na semana passada as partes chegaram a um acordo, o Vasco enviou todas as minutas assinadas e ainda aguarda pela confirmação do documento. Bora falar agora sobre o Santos com novidade em relação a patrocínio Master. A Blaze vive seus últimos dias de contrato com o Peixe e deve ser substituída por outra casa de apostas esportivas, a Novibet. Com uma novidade importante para o torcedor do Santos, o patrocínio novo vai garantir um valor quase 3 vezes maior do que o atual. Acordo que não teve participação imediata do Neymar, mas que certamente só ganhou o peso atual por conta da presença do craque, ainda que com a ressalva de que Neymar só tem presença garantida no Santos até a metade do ano. O contrato com a Blaze se encerra em 13 de abril e a ideia é iniciar o acordo com a Novibet a partir de 14 de abril, estreando a marca no peito da camisa santista no dia 16 contra o Atlético Mineiro. Validade do contrato 2 temporadas. É importante dizer ainda que, em meio a todas as especulações sobre uma provável demissão de Pedro Caixinha, posso assegurar que o CEO do clube, o Pedro Martins,
que foi o responsável pela contratação do Caixinha, é hoje frontalmente contrário à demissão do treinador português. Hora de falar sobre Richarlison. Que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar, importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para metade do ano. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Pablo Maia. O volante de 23 anos de idade que chegou a passar por cirurgia no tornozelo já tem data para voltar. A previsão é de que seu retorno só aconteceria depois da pausa no futebol brasileiro por conta do Super Mundial, ou seja, ele só estaria à disposição no segundo semestre. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, representante do Pablo, e ele contou que o jogador está super animado com a possibilidade de retornar bem antes. Todo o planejamento que está sendo feito pelo São Paulo e pelo Pablo Maia permitiria que ele voltasse a jogar antes da interrupção nos campeonatos nacionais e sul-americanos. A ideia é que no mês de junho, talvez se tudo corresse bem, no mês antes, em maio, ele já estivesse à disposição para atuar pelo tricolor. Pablo Maia, que se contundiu na vitória por 3-1 contra o São Bernardo, jogo disputado em 23 de fevereiro. Por causa dessa lesão no tornozelo, que atingiu o ligamento do tornozelo direito, houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica, coisa tem corrido muito bem e o Pablo Maia deve ser reforço muito em breve. Hora de falar sobre uma ausência significativa e importante no Cruzeiro. Matheus Pereira ficou outra vez de fora de um jogo do Cruzeiro. Na condição de visitante, a Raposa perdeu por 1-0 para o União Santa Fé, na Argentina, na noite dessa terça-feira. Derrota bastante dolorida, especialmente porque o time adversário é a lanterna no campeonato argentino e tem jogado pouca bola. Mas, durante a partida, recebi o contato de um empresário, de um atleta titular do Cruzeiro, me assegurando que as ausências seguidas do Matheus em jogos como visitante têm causado incômodo entre os atletas. Não dá para dizer que é o grupo inteiro que está incomodado, mas uma parte importante de jogadores não tem gostado desse, entre aspas, privilégio concedido ao Matheus Pereira. E não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. Já havia contado para vocês que enquanto o Fernando Diniz era técnico, vários jogadores do Cruzeiro se irritavam com benefícios, com preferências, com privilégios que o Matheus Pereira tinha enquanto o Diniz era o treinador. Diniz caiu, isso acabou mudando, mas recentemente, a pedido do Matheus Pereira, o atleta deixou de ser relacionado para partidas na condição de visitante. A justificativa tem a ver com o nascimento do seu filho. A esposa do Matheus está grávida e pode dar luz a qualquer momento. E o Matheus tem sido poupado dos jogos fora de casa para que esteja perto caso o filho nasça. Ele não joga fora de casa desde 15 de março, no amistoso contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Também esteve de fora de um amistoso contra o Red Bull Bragantino em Bragança. E essas ausências em jogos da pré-temporada causaram a função, ou deixaram o Matheus Pereira de fora da estreia no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Ele foi reserva e só entrou nos 20 minutos finais do jogo contra o Mirassol. Agora estreia na Sul-Americana e mais uma vez o Matheus Pereira não foi relacionado. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Racing, que se tornou o terror de clubes de futebol no Brasil. A equipe argentina venceu mais uma vez, dessa vez detonando. 3-0 contra o Fortaleza no Castelão. E se você assistir aos melhores momentos, vai entender que o goleiro do Fortaleza foi o melhor em campo e era jogo por uns 5 ou 6-0.
problema é que o Racing já havia feito estragos com outros clubes brasileiros nos últimos 6 meses. Na Sul-Americana do ano passado, por exemplo, eliminou Atlético Paranaense e Corinthians, além de vencer na grande decisão na final o Cruzeiro. Veio o ano de 2025 e o Racing venceu as 2 partidas das finais da Recopa Sul-Americana, 2-0 em casa e 2-0 fora contra o Botafogo, se sagrando campeão com um placar agregado de 4-0. Agora, mais esse 3-0 diante do Fortaleza. São 7 jogos contra brasileiros, com 6 vitórias e um empate. O único jogo em que o Racing não venceu foi no 2-2 contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Bora te falar sobre as finanças no Flamengo. Os membros do Conselho Deliberativo tiveram acesso a tudo o que aconteceu na temporada passada do ponto de vista financeiro. O Fla fechou 2024 com 1.330 bilhões de reais de receita. O número é significativo, mas é inferior ao de 2023, quando o Flamengo havia arrecadado 1.440 bilhões. Só a título de comparação, em 2022, 1.290 bilhões, todos os números bem acima de 1 bilhão e oscilando e variando pouco. Mas, porém, na temporada passada o Flamengo registrou prejuízo de 734 mil reais. A dívida líquida operacional também cresceu bastante. Ela foi para 327 milhões de reais, num acréscimo de 581% na comparação com o fim do ano de 2023. Os custos e despesas operacionais bateram recorde. Foram de 935 milhões de reais no ano passado. Gastos com o terreno do gasômetro e contratações também influenciaram nos custos e num déficit que foi pequeno. O Flamengo gastou 125 milhões com Alcaraz, 102 milhões com De La Cruz, 50 milhões com Vinha, 43 milhões com Léo Ortiz e mais 30 milhões de reais com Plata. Michael com 7 milhões e 600 mil, Carlinhos com 3 milhões e 700 mil e Alexandro com 3 milhões e 200 mil foram custos mais baixos. Só para completar em relação ao Fla, é importante você saber que no ano passado o clube registrou queda nas receitas com bilheteria e sócio-torcedor e também lucrou menos com vendas de atletas do que em outros anos, foram 107 milhões com transferências, no ano anterior, em 2023, eram 303 milhões de reais. Só para completar sobre o Fla, contar que Peruano, que já foi candidato à presidência do Flamengo e é ex-conselheiro do clube, foi condenado a ficar 30 dias sem usar as redes sociais e utilizar uma tornozeleira eletrônica, além de não poder se aproximar do BAP. Tudo porque durante o período de eleição ele fez acusações e ataques homofóbicos contra o atual presidente rubro-negro. Bora falar agora sobre o Corinthians. E as categorias de base do Timão se transformaram num grande balcão de negócios. Duvida? Então saiba que desde que o Augusto Melo se tornou presidente, em janeiro do ano passado, já foram 74 contratações para as categorias sub-17 e sub-20, um número alarmante. 40 atletas chegaram para o sub-17, 33 atletas chegaram para o sub-20 e existem uma série de dúvidas e suspeitas em relação a tantas negociações, especialmente porque mais de 20% desses atletas contratados já nem estão no clube. O último desses reforços que gerou suspeitas se deve ao fato de o atleta ser filho de um dos membros do Conselho Deliberativo. Trata-se de Marcos Ábido, atacante contratado para o Sub-17, ele é filho de um conselheiro da Chapa 30, que apoiou o Augusto Melo na eleição para presidente. O garoto só havia jogado no AD Guarulhos e agora é reforço corintiano. O Timão se defende afirmando que ele passou por todos os testes e foi aprovado. Importante lembrar que, em geral, clubes de futebol no Brasil têm pouquíssima fiscalização da imprensa e também da torcida nas categorias de base. Até por isso, o que acontece de coisa errada em categoria de base no futebol brasileiro não está escrito. Tomara que as providências sejam tomadas e a fiscalização de corintianos aconteça, porque me parece algo bastante esquisito. Para você é normal? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Estevão só será entregue ao Chelsea na metade do ano. A operação está fechada desde 2024, mas o atacante já garantiu um bônus de 25 milhões de reais ao Verdão. O número consta no balanço financeiro do Palmeiras de 2024. Tudo porque ele atingiu uma meta de mais de 1.200 minutos de partidas oficiais do Verdão na temporada passada.
negócio que foi fechado na época por 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões e meio de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a partidas disputadas pelo Palmeiras e também pelo Chelsea. Em linhas gerais, o Estevão vai garantir ao Palmeiras esses 21 milhões e meio de euros em bônus se alcançar 70 partidas disputadas, por pelo menos 45 minutos na soma de Palmeiras e Chelsea desde que o acordo foi fechado. A passagem dele pelo Palmeiras ficará marcada por muitos jogos. Resta que ele também desempenhe no Chelsea para que o Palmeiras obtenha mais 21 milhões e meio de euros em bônus. Por falar em bônus, contar que o Endrick garantiu nessa terça-feira mais 677 mil reais de bônus pagos pelo Real Madrid, tudo porque ele foi titular e marcou gol na classificação do Real Madrid na Copa do Rei. Já são 4 milhões e 200 mil reais que o Real Madrid pagou ao Palmeiras por conta de bônus atingidos desde que o atleta se tornou reforço do Real Madrid. Para completar sobre o Palmeiras, deixa eu só trazer uma observação curiosa e que tem me chamado a atenção. No mesmo balanço financeiro que o Palmeiras divulgou referente a 2024, surge a informação de que Paulinho foi comprado por 162 milhões de reais. Essa revelação faz parte do item despesas antecipadas. E o balanço cita, abre aspas, do montante apresentado no ano de 2024, 162 milhões e 100 mil reais, referem-se ao custo da aquisição do atleta Paulo Henrique Sampaio Filho. Mandei mensagem para o pessoal do Palmeiras para entender o porquê de um custo de 26 milhões de euros, quando na verdade o Palmeiras divulgou a compra do atleta junto ao Atlético Mineiro por 18 milhões de euros. Sigo aguardando a resposta, imagino que a justificativa seja um aumento, uma soma dos percentuais que foram repassados do Gabriel Menino e o Patrick para o Atlético. Então, a diferença de 18 para 26 milhões de euros, esses 8 milhões de euros a mais, talvez tenham sido contabilizados como os percentuais que foram repassados de jogadores para o Galo. Assim que tiver a confirmação oficial do pessoal do Palmeiras, já trago a notícia para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que o seu dia de notícia. Tchau!